Olá para todo mundo, estamos aqui mais uma vez para a gente conversar sobre direito das obrigações. Nós estamos vindo numa sequência aí de encontros conversando referente aos atos unilaterais que envolve o direito obrigacional. E hoje a gente começa a nossa conversa com o último ato unilateral que a gente tem, que é o enriquecimento sem causa, que é de grande importância para nós e que ele pode ser visto em várias áreas do direito, não apenas no direito civil, porque quando a gente fala de enriquecimento sem causa, é a intenção, na verdade, da justiça, do poder judiciário, né, de coibir, de conseguir, de alguma forma, trazer algum tipo de trava com relação às pessoas que fazem pedidos que são incabíveis, né? Somente na intenção de ganhar dinheiro, não que a pessoa realmente tenha algum direito, né? E sim apenas na intenção de ganhar algum tipo de direito dentro de um processo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso material de apoio. Deixa eu abrir aqui, pronto. Aqui é onde a gente parou na aula passada, né? Então, na aula passada, a gente conversou referente aí a como que fica referente à boa-fé e a situações de má-fé no pagamento indevido. Então, como que fica essa situação? E hoje a gente começa, então, nesse último ato unilateral que, que a gente tem. A gente fala, então, do enriquecimento sem causa, tá? Quando a gente fala de enriquecimento sem causa, eu já fiz aí um panorama geral, né, do que a gente tem. A gente vai trabalhar com constitui, fonte obrigacional, constitui fonte obrigacional, vírgula, ao mesmo tempo, em a sua vedação, em que a sua vedação decorre da função social, e a boa-fé objetiva. Quando a gente conversa sobre enriquecimento sem causa, é importante que a gente dê uma olhadinha no artigo 884 do Código Civil. O 884 do Código Civil, ele determina o seguinte, deixa eu só aumentar. 884 do Código Civil, ele vai determinar o seguinte: aquele que sem justa causa se enriquecer a custas de outrem, será obrigado a restituir o indevido ao ferido, feita a atualização dos valores monetários. Então, a gente não tem um motivo de causa para algum tipo de pagamento, tá? Que gera um enriquecimento. Gerando, assim, um enriquecimento, a gente tem uma obrigação a restituir aquilo que foi auferido de forma indevida, com as devidas correções, com as devidas atualizações referente a isso. Então, quando a gente fala do enriquecimento sem causa, a gente tem que trabalhar no seguinte, né? O enriquecimento sem causa não se confunde com o enriquecimento ilícito, porque são coisas totalmente distintas. Quando a gente fala
do enriquecimento sem causa, ele pode derivar, né? Então, pode derivar de uma falha jurídica, né? Então, pode derivar, por exemplo, de um pedido que foi apresentado ao juiz e aí ocorreu uma indução a um eventual erro, né, no cumprimento desse pedido. Então, a forma como isso foi solicitado ao juiz, a forma como isso foi solicitado ao Poder Judiciário, pode induzir o Poder Judiciário a erro. E por esse motivo, a gente tem um enriquecimento sem causa. Às vezes é a indenização por dano moral que não deveria ter sido dada, tendo em vista que não existiu nenhum tipo de negligência, imprudência ou imperícia que gerasse algum tipo de indenização. Então, esse é um exemplo, né? Ou a devolução de um valor que, na verdade, tinha sido feito um pagamento de forma correta também, pode se gerar enriquecimento sem causa, que é diferente, então, do enriquecimento ilícito. Pois quando a gente fala de enriquecimento ilícito, ele deriva de um ato ilícito. Então, esse ato ilícito, por exemplo, pode ser referente a um pedido apresentado no eventual processo, só que esse pedido ele não tem nenhum tipo de fundamento jurídico, né? Ele não tem nenhum tipo de resultado. Então, quando a gente fala de enriquecimento ilícito, ele vem de um ato ilícito, né? E esse ato ilícito pode ser tanto uma situação de direito material que tenha acontecido, né? Então, eu cometo um ato ilícito e mesmo assim eu vou lá e requeiro algum tipo de indenização em cima desse meu ato. Então, vamos pensar na seguinte situação: eu sou fornecedor, né? O consumidor adquire algo comigo e no momento da entrega, eu, agindo de má fé, faço a entrega de produto diferente daquilo que foi comprado, por exemplo. Isso é um ato ilícito, né? Ato ilícito é tudo aquilo que gera ilicitude, é tudo aquilo que vai contra o poder judiciário. Então, o enriquecimento ilícito, ele deriva de um ato ilícito. No Código Penal, por exemplo, a gente tem o patrimônio que é adquirido com fruto do crime, né? Então, eu furto um carro, por exemplo, vendo esse carro e com o dinheiro do carro eu dou entrada numa casa. Essa casa, ela é fruto de um ato ilícito. Então, o enriquecimento ilícito, ele é diferente do enriquecimento sem causa. O enriquecimento ilícito, ele deriva justamente de um ato ilícito. Enquanto que o enriquecimento sem causa, normalmente ele deriva de uma falha jurídica. É uma situação que foi pedida ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário entendeu de forma incorreta. E mesmo com todos os recursos que são passíveis de acontecer, isso permanece. Um exemplo que a gente pode trabalhar com enriquecimento ilícito, vou colocar aqui, ó, exemplo que a gente tem, pode ocorrer o locupletamento sem existir pagamento. Uma situação dessa é invasão de propriedade. Quando a gente fala de invasão de propriedade, a gente está falando de enriquecimento sem causa. Por que é o enriquecimento sem causa? Porque eu adentro numa propriedade que não é minha, que não me pertence, né? E fazendo essa situação, adentrando nessa propriedade que não me pertence, eu estou ferindo um direito, né? Então, eu estou ferindo o direito de propriedade daquele que é proprietário realmente do imóvel, tá?
Então, sem justa causa, eu começo a gerar um enriquecimento. Então, quando eu adentro nessa propriedade que não me pertence, o que que começa a acontecer? Vamos pensar que eu adentro nessa propriedade e eu começo a vender os frutos dessa propriedade, né? Não é uma propriedade que estava lá abandonada, era uma propriedade que vinha sendo utilizada. Quando eu começo a vender os frutos dessa propriedade, ou quando eu começo a adquirir os frutos dessa propriedade, por exemplo, a gente vai estar falando desse lucupletamento, tá? Lucupletamento nada mais é do que enriquecimento, tá? E eu vou estar me enriquecendo sem, na verdade, ser proprietário. E não existe nenhum tipo de pagamento, né? Eu não estou recebendo de forma correta, eu estou recebendo de forma incorreta. Isso é um ato ilícito? Não, isso não é um ato ilícito, uma vez que o Código Civil prevê a possibilidade de uma invasão que pode vir a gerar uma uso capião, né? Então, a gente não está falando de um enriquecimento ilícito, mas sim um enriquecimento sem causa. Porque quando você adentra numa propriedade, essa propriedade ela é uma propriedade produtiva, né? Mas você faz a invasão dessa propriedade que não te pertence. E nessa situação você começa a usufruir desses frutos, a gente vai estar falando então de enriquecimento sem causa. Na continuidade do artigo 884, vale a gente dar uma olhadinha no 885, porque o 885, ele determina o seguinte, a restituição, né? Porque o 884, ele fala que quando existe um enriquecimento sem causa, automaticamente a gente vai falar de uma restituição e que essa restituição precisa vir lá com juros, com correção monetária, né, com valores monetários. Então, o 885 fala: a restituição é devida não só quando tem havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se essa deixou de existir. Nessa situação do 885, a doutrina ela acaba por trabalhar nas situações de taxa, né? Então, se a gente for justificar o 885, a gente justifica da seguinte forma: a restituição é cabível não só quando não existir causa para pagamento, vírgula, mas também quando esta deixar de existir. Então, a doutrina, nessa situação do 885, ela trabalha com o seguinte exemplo, né? A existência. Então, o pagamento de uma taxa, uma lei que revoga essa taxa, obtendo, então, que não pode mais ser cobrado. Ou seja, se essa taxa, que existe uma lei que revoga ela, né? E essa taxa, mesmo assim, ela vem a ser cobrada, quem está cobrando uma taxa de lei revogada, automaticamente está gerando aí um enriquecimento sem causa, tá? Então, por esse motivo, tem que ocorrer a devolução do valor que foi cobrado de uma lei que já revogou, mais as devidas correções, né? E nessas devidas correções, a gente sempre fala em juros e correção monetária,
tá? Normalmente essa correção é Professora. feita com base na tabela do TJ. Oi, quem tá falando? Oi. Oi, professora, bom dia, Bom Cris. dia, Eu Cris. tenho uma pergunta. No caso, por exemplo, da omissão de bens nas declarações de imposto de renda, é considerado enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito ou nenhum desses dois? Então, a não declaração de imposto de renda, a não declaração de bens no imposto de renda, né? A gente pode trabalhar com a situação de um enriquecimento sem causa, mas eu enxergo que a gente tem mais uma situação de má fé na área tributária, tá? Porque o imposto de renda, ele não é abrangido pelo Código Civil. Então, a negativa de imposto, por exemplo, ou não pagamento de imposto, né, não é o Código Civil que vai trabalhar com isso. Quem vai trabalhar com isso é a parte de direito tributário. No entanto, que quando se descobre lá que não foi ser apresentado eventuais bens, a gente tem penalidades dentro do direito tributário e não penalidades dentro do direito civil. Tudo bem, Cris? Entendi. Eu tenho mais uma pergunta. Pode No falar. caso de distrato, quando é cobrado múltiplas multas por distrato, independente do motivo, e essas multas forem consideradas exorbitantes, isso gera enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito ou nenhum desses dois? Então, no caso do distrato, a gente está falando de uma relação contratual, né? A relação contratual, quando a gente tem a aplicação de multa sobre a aplicação de multa, né? A gente tem um contrato que se torna oneroso. Essa onerosidade contratual, ela pode ser enquadrada sim no enriquecimento sem causa e não no enriquecimento ilícito, tá? Porque não existe nenhum tipo de ilicitude de cobrança de taxas, né? Ou de cobrança de multas. Não existe uma lei que fala você não pode cobrar taxa ou você não pode cobrar multa. Não existe isso. O que existe são legislações que falam, olha, se isso for de uma forma extremamente onerosa para uma das partes, a gente vai estar falando então de um contrato que gera uma onerosidade. Essa onerosidade excessiva pode gerar uma revisão contratual e dependendo do tipo de onerosidade, a gente pode vir a falar de um enriquecimento sem causa, tá? E a necessidade da devolução dessas multas que foram cobradas de forma onerosa, né? De forma excessiva, vamos dizer assim. Tudo bem? Entendi. Obrigada. Nada. Bem, então esses são os atos unilaterais que a gente tem na parte de direito das obrigações, tá? Outra parte de direito das obrigações, na parte geral delas que a gente tem, então outro ponto que vem a gerar também uma obrigação são os títulos de crédito. Então, quando a gente fala de títulos de crédito, eles também geram obrigações, né? E esses títulos de crédito, eles começam no 887 do Código Civil. A intenção aqui não é a gente estudar os títulos de crédito, porque existem vários, né? Não é a gente observar quais são os tipos de títulos de crédito que a gente tem. E sim entender que os títulos de crédito, eles geram uma relação obrigacional. Porque os tipos de títulos a gente estuda lá em direito empresarial. Então, a gente tem uma disciplina própria de títulos de crédito, que é onde a gente conversa sobre duplicata, aonde a gente conversa sobre debenture, a gente conversa sobre nota fiscal, cheque, nota promissória, que são tipos de títulos de crédito. Para nós aqui, o que a gente precisa entender? Que os títulos de crédito, eles geram direitos obrigacionais,
né? Então, o conceito de títulos de crédito são documentos autônomos, literais e independentes que traduzem relações credéticas entre pessoas inicialmente determinadas, vírgula, produzindo efeitos jurídicos. Então, quando a gente fala da existência de títulos de crédito, né? Esses títulos de crédito, eles produzem efeitos jurídicos num momento inicial, numa fase inicial, referente às pessoas que estão ali envolvidas. Então, quando eu faço para você a entrega de um cheque, por exemplo, inicialmente, essa entrega do cheque gera um efeito jurídico entre aquele que entregou e aquele que recebeu o cheque. Mas a gente sabe que quem recebeu o cheque pode pegar esse cheque para efetuar o pagamento de uma outra dívida, pode entregar esse cheque como garantia em alguma coisa, né? Mas, na regra geral, esse título de crédito, ele produz ali, ele gera uma relação de crédito entre as partes envolvidas. Então, vamos pensar assim, que João entrega um cheque para José, né? Então, produz efeito entre João e José. Se José, que recebeu esse cheque, efetua um pagamento, por exemplo, a Maria com esse cheque, tá? A gente não pode esquecer que inicialmente foi gerada uma obrigação entre João e José. Então, se porventura esse cheque não tiver fundos, né? Esse cheque precisar ser reapresentado. O cheque, ele gerou uma relação entre João e José. Então, é essa a situação que a gente precisa entender. E o título de crédito, ele gera uma obrigação materializada em um instrumento. Então, eu tenho um instrumento que gera essa obrigação, que é o título de crédito, tá? A gente também pode trabalhar com a opção do seguinte sentido, que existem outros tipos de situações que geram obrigações, mas que não são títulos de crédito. Então, por exemplo, quando a gente conversa sobre relações contratuais, as relações contratuais também são relações obrigacionais, né? Também geram obrigações, mas essas obrigações, o contrato, ele não é considerado um título de crédito, né? O contrato, na verdade, ele é considerado um título executivo extrajudicial, que gera uma relação obrigacional. Então, quando eu me obrigo com você na venda de uma casa, tá? Eu estou gerando uma relação obrigacional por meio de um contrato esse que pode ser considerado um título executivo extrajudicial. Então, a gente não pode confundir título de crédito com títulos executivos extrajudiciais. Quando eu falo de título de crédito, eu falo de documentos autônomos literais, né? Então, a gente está trabalhando ali, como eu tinha dito, nota promissória, trabalhando com cheque, estamos trabalhando com duplicata. Então, são documentos autônomos e são documentos escritos.
Quando eu trabalho com a situação de um título executivo extrajudicial, esse título executivo extrajudicial, ele tem lá situações próprias, né? Então, se porventura eu for executar esse título executivo extrajudicial, eu tenho uma forma própria de executar, que o CPC me permite. Então, nunca confundir títulos de crédito com títulos executivos extrajudiciais, porque eles são situações diferentes. E aí a minha pergunta é: essa diferenciação entre eles é clara? Sim? Então tá bom. Então, a gente não pode fazer essa confusão entre títulos de crédito, tá? E títulos executivos extrajudiciais. Resumindo o que a gente conversou até aqui, para a gente só entender essa parte geral. Então, resumindo o que a gente conversou até aqui, a gente começou conversando sobre obrigação. E quando a gente fala de obrigação, o que a gente precisa entender? Que é uma relação, jurídica transitória. Então, normalmente as obrigações elas têm prazo inicial e prazo final. A gente tem a figura do devedor e do credor. E a gente tem um objeto que vai ser a prestação, tá? Depois disso, nós temos os elementos. Quando a gente fala da existência de elementos, quando a gente fala da existência de elementos, a gente tem os subjetivo. Quando a gente fala de subjetivo, são as pessoas envolvidas, logo então é o credor e o devedor. E quando a gente fala de objetivo, nós estamos falando do objeto, que pode ser mediato, e aí dentro de imediato nós temos coisa, tarefa ou abstenção desse objeto, ou a gente pode ter um objeto imaterial, e quando a gente fala do imaterial, nós estamos falando do vínculo gerado, né? Porque o vínculo que se gera referente a essa obrigação é uma coisa que não é palpável, vamos dizer assim, né? Então, por esse motivo, a gente trabalha com essa situação dele ser imaterial, tá? Além dos elementos, a gente tem aquele famoso prisma dual. Quando a gente fala do prisma dual, nós temos então o débito, a existência do débito, que a gente fala do inadimplemento desse débito. E aqui, o que a gente precisa observar? Se esse inadimplemento, ele é sem responsabilidade. Se ele for sem responsabilidade, a gente fala de obrigação natural. E a gente precisa observar sem débito. E aí a gente conversou referente à fiança, né? A existência de fiança. Quando existe fiança, a responsabilidade dessa fiança, na verdade, quando você fala, eu sou o fiador de alguém.
Quando você é fiador de alguém, na verdade, você assume uma obrigação que não é sua, né? Isso que é ser fiador. Ser fiador é assumir uma obrigação que, na verdade, não te pertence, essa obrigação. Mas você assume ela tendo em vista uma relação contratual que existe, né? E aí a gente verificou que essa relação contratual que existe, ela gera, né, uma relação obrigacional, e gerando essa relação obrigacional, aquele que então foi prejudicado, ou seja, o fiador, ele pode aí depois trabalhar com uma forma de cobrança dessa obrigação que não lhe pertence, na verdade, né? Mas que ele assume tendo em vista uma relação obrigacional, né? Assim como qualquer outro ponto do direito, as relações obrigacionais, elas possuem as suas fontes. Então, fontes do direito obrigacional. Então, nós temos as fontes das obrigações. Quando a gente fala dessas fontes das obrigações, a gente tem, em primeiro lugar, né, que aí é uma fonte geral, a gente tem a lei. E dentro de lei, o que a gente precisa observar? Que ela é uma fonte primária, ela, na verdade, serve aí para todos os ramos do direito. A gente tem a lei mais um fato e a gente tem uma maior autonomia, né? Porque a legislação é o que traz para nós o que gera e o que não gera essa relação obrigacional. Segunda fonte que a gente tem são os contratos. Também, né, negócios jurídicos. Então, contratos, negócios jurídicos que geram os seus direitos e deveres, né? Direitos e deveres, que está lá se baseado dentro do 104 do Código Civil, tá? Depois nós temos os atos ilícitos, que era um abuso, que podem ser caracterizados nos artigos 186 e 187 do Código Civil, tá? Nós temos os atos unilaterais, e esses atos unilaterais são os que nós vimos até agora, né? Então, a gente tem a promessa, a gestão de negócio, nós temos o pagamento indevido e o enriquecimento em causa, tá? Que são aí os atos unilaterais. E o último que a gente tem são os títulos de crédito, tá? Então, essas são as fontes obrigacionais, tá? Então, qualquer tipo de relação obrigacional, ela vai partir de um desses pontos. Então, aquilo que eu estava falando, não confundir contratos com títulos de crédito, porque são fontes diferentes, né? Os contratos, eles derivam de negócios jurídicos. Os títulos de crédito são atos literais, que aí possuem um rol na legislação, dizendo quais são os tipos de títulos de crédito que a gente tem. Dessa forma, a gente fecha a parte geral de direito obrigacional para a gente começar a adentrar na classificação dessas obrigações, que é o que vai nos acompanhar agora até o final desse semestre, né? É classificar
quais são os tipos de obrigações que nós possuímos dentro aí do ordenamento jurídico. Então, nesse momento, a gente começa... Professora, Oi? é o Cleiton. Oi, Eu Cleiton. queria tirar uma dúvida da questão da Pode falar. fonte. Eu não entendi corretamente a questão da fonte sendo a lei. E quando você coloca essas observações que ela é fonte primária, lei mais fato, eu não entendi. Tá. A legislação é ela que cria as obrigações, né? Então, quando eu falo que a lei é uma fonte de direito obrigacional, é porque dentro do ordenamento jurídico nós temos legislações que criam essa relação obrigacional. Então, por exemplo, eu tenho artigos de lei que determina a relação obrigacional gerada dentro de um contrato. Então, a gente parte do artigo 104 do Código Civil. Mas se a gente adentrar ali na parte de contratos típicos, por exemplo, compra e venda, né? Então, o Código Civil que fala para mim como que a gente faz uma relação obrigacional dentro de um contrato de compra e venda. Então, eu tenho uma lei que determina como que é criada essa relação obrigacional. A gente chama ela de fonte primária porque ela é a primeira fonte que a gente tem. Se não tiver regulamentado dentro do ordenamento jurídico, a gente não tem como chamar aquilo de uma obrigação, né? Eu posso até criar formas obrigacionais. Eu posso juntar contratos, por exemplo. Mas, de qualquer forma, esses contratos, eles precisam serem regidos por uma legislação. Eu não posso simplesmente criar um contrato que não possui uma legislação para se discutir esse contrato. Então, um exemplo. A gente teve um tempo atrás a compra e venda dos bitcoins. Então se discutia lá como que se fazia para comprar essa moeda, que na verdade era um bem imaterial, mas era um bem que existia, né? Então, com base em que a gente vai fazer essa compra? A gente vai fazer essa compra com base num contrato de compra e venda? A gente vai fazer essa compra com base no Marco Civil da Internet, ou a gente vai fazer uma legislação própria para regulamentar a compra e venda dessa moeda, né? Então eu preciso ter uma base legal, vamos dizer assim. Então a lei, ela entra como uma fonte primária, porque tudo parte dela. Eu preciso de uma lei que me diga o que é direito obrigacional, o que não é direito obrigacional, o que eu classifico como uma obrigação X ou o que eu classifico como uma obrigação Y. Essa lei, ela tem que ser, ela tem que ter uma junção a um determinado fato, né? Então, a lei que dirige os direitos obrigacionais, elas surgiram, elas vieram para o ordenamento jurídico, por quê? Porque a sociedade evoluiu, com a evolução da sociedade, começou-se a se surgir os direitos obrigacionais e precisava-se de uma norma que regulamentasse essa relação obrigacional. Então, a lei, ela sempre surge de um fato social, de uma situação que acontece na sociedade que precisa ser, então, regulamentada pela lei. E de todas as fontes, é a que tem maior autonomia. Por quê? Para que eu possa classificar o que é ato ilícito ou abuso, eu preciso de uma lei. Para que eu possa classificar quais são os atos unilaterais, eu preciso de uma lei, que é o Código Civil. Para que eu possa te falar quais são os títulos de crédito, eu preciso de uma lei. Então, de todas as fontes que a gente tem, ela é a que tem maior autonomia porque ela rege as demais fontes, né? É ela que vai dizer para nós, olha, contratos é uma fonte obrigacional. Por quê? Porque gera uma obrigação entre contratante e contratado, né? Os atos ilícitos também geram um dever de indenizar. Por quê? Porque eu determino que aquele que por negligência, imprudência ou imperícia causar dano a outro tem o dever de indenizar. E quem determina isso é o artigo 186 do Código Civil. Então, por isso que a lei é a primeira fonte que a gente tem,
né? E é a mais importante, porque a partir dela a gente começa a ver a regulamentação das demais fontes. Ficou mais claro, Cleiton? Não, ficou. Só para tirar uma dúvida, o fato que acontece que nem olhando o fato seria o que acontece nos atos unilaterais, as promessas, gestão de negócio seriam os fatos e a lei regulamenta isso. Eu prefiro que você diga que os fatos são relações existentes dentro da sociedade. Então, Sim. o fato é aquilo que acontece entre as pessoas. E a lei precisa regulamentar essa relação existente entre as pessoas. Então, se eu chego para você e falo assim, que eu vou comprar o seu carro, tá? Então, a gente vai fazer um contrato de compra e venda de bem móvel, tá? Nesse contrato de compra e venda de bem móvel, a gente vai usar a lei para poder montar esse contrato. Se porventura eu não efetuo o pagamento desse contrato, a gente tem uma lei que determina quando a obrigação não é cumprida, o que deve ser feito, e a gente tem um fato. Qual que é o fato? O não pagamento do contrato. Então, o fato é sempre aquela relação existente dentro da sociedade. E aí a gente precisa fazer a justaposição do fato à lei. Então, eu pego o fato que não foi cumprido, né? Ou que foi cumprido também, e faço a aplicação da lei nesse fato. Então, por exemplo, a legislação fala assim, que quando ocorre a tradição, que é a entrega do bem móvel, automaticamente gerou-se a concretização do contrato. Então, se eu efetuei o pagamento para você, você me entregou o carro, automaticamente o nosso contrato ele está rescindido. Por quê? Porque ele foi cumprido. Então, eu tenho um fato e, em cima desse fato, a aplicação de uma lei. Um fato que foi cumprido, e aí a lei fala, se cumpriu-se todas as etapas contratuais, automaticamente o contrato foi rescindido. Agora, vamos pensar no seguinte, a gente tem um fato, que é a compra e venda do carro. Você me entrega o carro, mas eu não te entrego o dinheiro. Se eu não te entrego um dinheiro, automaticamente eu me torno inadimplente nessa relação obrigacional. E aí, o que a legislação fala? Quando ocorre essa inadimplência, você tem o direito de cobrar esse valor e você tem o direito de cobrar isso de forma atualizada. Entendi. Ficou melhor, Cleiton? Ficou melhor. Ficou? Então tá bom. Ficou. Então, sempre que a gente trabalha com fato, isso daqui vale tanto para o direito material quanto o direito processual. O fato é uma situação social. É uma situação que acontece dentro da sociedade. Um exemplo que não tem nada a ver com direito obrigacional, tá? O casamento. O casamento não tem nada a ver com direito obrigacional, ele está lá em direito de família, ele não tem nenhum tipo de relação, né? Mas o casamento, ele é um fato gerado pela sociedade, né? A evolução da sociedade começou-se a verificar a necessidade de regulamentar esse contrato social, vamos dizer assim, esse contrato que é feito de uma forma diferente, porque o casamento ele está lá em direito de família, mas ele é classificado como uma relação contratual. No entanto, que a gente fala lá de sociedade marital, né? E aí começou-se a ver, então, essa evolução do casamento e a necessidade de uma legislação para regulamentar essa junção de pessoas ligadas, na verdade, por um sentimento, vamos dizer assim. Então, a gente tem um fato, que é essa vontade do constituir uma família, ou essa vontade de viver com uma outra pessoa, e eu precisava de uma lei que regulamentasse isso. Então, o fato é essa vontade de viver com outra pessoa. E aí eu tenho uma legislação que regulamenta isso, que me fala, olha, não tem problema nenhum você casar, mas
a gente precisa discutir qual que é o regime de casamento que você vai utilizar, quais são os direitos e deveres da pessoa casada, quem é casado não pode casar com outra pessoa porque gera um crime, que é o crime de bigamia. Então, começou a existir um fato social e a gente precisou de uma legislação para poder regulamentar isso. Então, a mesma coisa aqui é no direito obrigacional. Eu tenho um fato que é gerado entre a sociedade, então eu tenho um fato gerado entre pessoas, e eu preciso de uma lei que me diga, olha, isso é obrigação ou isso não é obrigação. Se a obrigação não for cumprida, o que eu faço ou o que eu não faço, né? Então, é a necessidade dessa legislação para regular o direito em sociedade. Então, partindo desse viés que a gente consegue um conceito para direito material. Quando a gente fala de direito material, a gente fala de um conjunto de regras que regem a vida em sociedade, determinando atos que possam ser praticados na vida civil, como, por exemplo, o casamento, o direito obrigacional, as relações contratuais. Então, a gente parte aí de um viés, né, de um conceito de direito material, tá? Tudo bem com relação a isso? Então, tá bom. Não, tranquilo. Tranquilo, Cleiton? Então tá. A gente começa, então, agora a nossa classificação referente a essas obrigações, né? Então, vamos colocar aqui, ó, classificações das obrigações. Quando a gente fala dessa classificação das obrigações, é porque a gente vai observar dentro da lei quais são as formas de classificação que a gente tem, quais são os tipos de classificação que a gente pode ter. O primeiro que a gente tem refere-se ao conteúdo da prestação. Conteúdo da prestação. O conteúdo da prestação é onde a gente vai observar o que deve ser feito ou não, né? Porque a obrigação, ela gera alguns tipos de prestação. E aí a gente precisa observar o que deve ser feito ou não. Dentro desse conteúdo de prestação, a gente tem a positiva e nós temos a negativa, tá? Então, dentro desse conteúdo da prestação, essa prestação pode ser positiva, como essa prestação pode ser negativa. Quando a gente fala da positiva? Quando tiver como conteúdo uma ação. Então, a gente tem a obrigação de dar e a obrigação de fazer. Então, grosso modo, a obrigação de dar refere-se a uma entrega e a obrigação de fazer refere-se à realização de algum tipo de serviço. Então, mais para frente, a gente vai ver aí quais são as características da obrigação de dar, quais são as características da obrigação de fazer. E dentro da negativa, quando relacionada com uma abstenção. Quando relacionada a uma abstenção. E dessa abstenção é a obrigação de não fazer. Obrigação de não fazer. Na obrigação de não fazer, refere-se ao seguinte ato: quando você faz aquilo que a relação obrigacional dizia que você não podia fazer, automaticamente, então, está se quebrando a obrigação. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma cláusula de exclusividade e eu esqueço dessa cláusula de exclusividade
e faço algo que eu não podia, automaticamente eu estou quebrando essa relação obrigacional. A gente tem muito essa questão de cláusula de exclusividade nas relações de contratação de prestação de serviços, né? Então, às vezes, você contrata uma pessoa e você coloca lá uma cláusula de exclusividade, ou seja, aquela pessoa só pode prestar aquele tipo de serviço para você. Quando ela presta esse serviço para uma outra pessoa, automaticamente ela está quebrando essa relação obrigacional. Com relação ao conteúdo dessa prestação, vamos colocar aqui algumas observações nesse sentido, tá? Então, letra A, vamos colocar aqui, ó. Quando o conteúdo obrigacional estiver relacionado com uma coisa determinada ou determinável, refere-se então a uma obrigação de dar. A obrigação de dar, normalmente, ela refere-se à entrega de um objeto, né? Ou aí a entrega desse bem, vamos dizer assim, ele vai seguir a classificação de bens que a gente tem. Então, eu posso falar de um bem móvel, de um bem imóvel, posso falar de um bem material, posso falar de um bem imaterial. Então, sempre que a gente falar na entrega de uma coisa que seja determinada ou que seja determinável, a gente vai estar falando de uma obrigação de dar, né? E aí, uma outra observação, quando o conteúdo se refere a uma tarefa, nós vamos falar de uma obrigação de fazer, que normalmente são as relações de prestação de serviço, né? E quando o conteúdo for uma abstenção, quando o conteúdo for uma abstenção, é uma obrigação de não fazer. Então, quando o conteúdo refere-se a que eu não quero que você faça algo e você vai lá e faz, então a gente está trabalhando numa obrigação de não fazer. Quando eu falo da obrigação de não fazer, vai ficar mais fácil das pessoas enxergarem. Eu sempre trabalho com os ex-participantes de reality show. Ex-participante de reality show, quando sai do reality, ele tem lá uma cláusula obrigacional, aonde ele não pode dar entrevistas durante um lapso temporal para outras emissoras. E quando ele faz isso, né? Então o conteúdo da obrigação é uma abstenção. Qual que é a abstenção? Não dar entrevistas para outras pessoas. Quando ele faz isso, automaticamente ele quebra essa abstenção. E ele quebrando essa abstenção, a gente vai falar aí nas devidas aplicações de multas contratuais. Então, quando a gente fala de uma obrigação de não fazer, quando você faz aquilo que está escrito para você não fazer, automaticamente você quebra essa relação obrigacional. Então, agora aqui a gente parte para uma análise de uma forma mais direcionada de cada uma. A gente vai começar discutindo aqui a obrigação positiva de dar, tá? Obrigação positiva de dar. E aí vamos partir para o conceito dessa obrigação. Aquela em que o sujeito passivo compromete-se
compromete-se a entregar alguma coisa, vírgula, certa ou incerta, tá? Então, vírgula. Exemplo. Transmissão de propriedade através de um contrato de compra e venda. Então, quando eu falo da obrigação positiva de dar, né, o sujeito passivo, ele se compromete a entregar alguma coisa certa ou incerta, né? Então, quando eu falo lá da compra e venda de um imóvel, por exemplo, tá? Então, eu vou comprar a sua casa. A sua casa é uma coisa certa, porque a gente tem a casa, a gente enxerga a casa, então a gente já tem lá uma situação com relação à qualidade, quantidade e gênero. Por esse motivo, ela é uma coisa certa, né? Ou pode ser uma coisa incerta, que é aquela situação futura e incerta. Então, eu compro um imóvel na planta. Esse imóvel na planta, ele é uma situação futura e incerta. Então, a obrigação positiva de dar pode ser tanto para coisas certas, como ela pode ser também para coisas incertas. E aí, nesse sentido, então, vamos fazer a análise das duas. A gente vai começar, então, com a obrigação de dar coisa certa. A obrigação de dar coisa certa está nos artigos 233 a 242 do Código Civil. E a gente não pode esquecer que se trata de uma obrigação específica, ok? Então, quando a gente fala da obrigação de dar coisa certa, qual é o conceito que a gente tem com relação a isso? O devedor se obrigar a dar uma coisa individualizada, vírgula, móvel ou imóvel, cujas características foram acertadas pelas partes, vírgula, geralmente em um instrumento negocial. Quando a gente fala, então, da obrigação de dar coisa certa, o que a gente precisa observar nesse conceito, né? A obrigação de dar uma coisa individualizada. Então, na verdade, a gente sabe qual é a coisa que vai ser entregue, a gente sabe qual é o carro, a gente sabe qual é a casa, a gente sabe qual que é o sapato, a gente sabe qual que é a roupa, tá? Essas características foram acertadas pelas partes, então as partes determinaram as características de como se vai fazer a entrega dessa coisa individualizada, e ela vem de um instrumento negocial, ou seja, ela vem de uma relação contratual, tá? Por quê? Porque o contrato, ele é ali uma das fontes referentes às relações obrigacionais. Nesse sentido, vamos dar uma analisada, então, nos artigos que determinam essa relação de dar essa coisa certa, né? O artigo 313,
ele começa dizendo o seguinte: o credor não é obrigado a receber prestação, diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Ou seja, na relação obrigacional referente à obrigação de dar coisa certa, o credor, aquele que vai receber a coisa, ele não é obrigado a receber uma prestação diversa daquilo que foi acordado. Então, se a gente acordou no contrato da entrega de uma coisa X, eu não sou obrigada a receber o Y porque aconteceu algo com a coisa X, tá? Não existe essa relação de eu ser obrigado a receber isso. Nesse sentido, vale a gente dizer o seguinte: o credor não é obrigado a receber outra coisa, ainda que seja mais valiosa. Então, vamos pensar na seguinte situação. Eu realizo com você a compra e venda de uma caneta, tá? A compra e venda de uma caneta Bic, vamos pensar assim, tá? Então, eu realizo com você a compra e venda de uma caneta Bic, ou seja, a gente já está determinando, então, uma coisa individualizada. Vamos determinar até melhor essa coisa individualizada. Vamos determinar que é uma caneta Bic, aquela do estojo transparente, na cor preta, tá? Então, eu estou determinando com você gênero, qualidade e quantidade, tá? Então, é uma coisa individualizada. Nós acertamos, então, a entrega de uma caneta Bic, do estojo transparente, na cor preta, pelo valor de R$2, tá? Então, geramos um instrumento negocial. Porém, no momento de cumprimento desse instrumento negocial, você me aparece com uma Montblanc, edição limitada, na cor azul, tá? Então, é isso que você fala assim, olha, eu não tinha a Bic, mas eu vou te entregar no lugar da Bic esta caneta, pelo mesmo valor da Bic. Eu vou te entregar esta caneta no lugar daquilo que a gente tinha combinado. Eu não sou obrigada a aceitar, mesmo que a coisa seja mais valiosa daquilo que a gente combinou, tá? Eu não sou obrigada a aceitar isso, tá? Então, o credor não é obrigado a receber, outra coisa, ainda que isso seja mais valioso, tá? Por quê? Porque o credor, ele faz esse liame contratual com base naquilo que foi conversado. Então, quando você vai me entregar uma coisa diversa daquilo que a gente tinha combinado, a gente pode até trabalhar aí numa situação de quebra contratual, tá? Então, eu não sou obrigada a aceitar esse outro bem, mesmo que esse outro bem seja mais valioso do que aquele que a gente tinha conversado. O artigo 233 do Código Civil determina o seguinte: a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não seja mencionado, salvo se contrário resultar do título ou das circunstâncias da coisa. Exemplo nesse sentido, a gente tem a compra e venda do imóvel. Na compra e venda do imóvel, é importante que eu conste do contrato de compra e venda se os acessórios que abrangem o imóvel vão fazer parte dessa venda. Então, por exemplo, eu estou te vendendo só a casa, ou junto com a casa vai os móveis, né? Ou vai alguns móveis, não vão-se todos. Então, por exemplo, eu vou tirar a mesa da sala, eu vou tirar tais móveis, mas tais móveis ficam. Normalmente isso acontece nos móveis planejados, que não adianta você retirar, porque ele não vai ter uma utilidade em outro local. Então, a gente precisa determinar
quais são os bens que ficam e quais são os bens que saem. Com relação ao 233, a gente precisa observar os acessórios, né? Quais são esses acessórios? São os frutos, os produtos, as benfeitorias e as pertences, né? A gente precisa observar, esses acessórios ficam ou esses acessórios vão? Se eu retirar esse acessório, este bem vai ser danificado ou este bem não vai ser danificado, né? Então, eu preciso negociar com você o seguinte, eu vou retirar a piscina, por exemplo. Mas se é uma piscina de alvenaria, não tem a possibilidade da retirada da benfeitoria sem gerar algum tipo de prejuízo a este imóvel. Então, a gente precisa observar quais são os acessórios que ficam, quais são os acessórios que vão, e se esses acessórios não vão gerar nenhum tipo de prejuízo ao bem que está sendo adquirido. Outra coisa que a gente precisa observar, que a coisa perece para o dono. Quando eu digo que a coisa perece, as partes voltam a As partes voltam à situação primitiva, anterior, vírgula, à celebração da obrigação, vírgula, sem outras consequências jurídicas. E quem determina isso é o artigo 234 do Código Civil. Então, o 234 do Código Civil, ele informa a seguinte situação. Se no caso do artigo antecedente, né, o 233, se no caso do antigo antecedente a coisa se perder sem culpa do devedor antes da tradição ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente a perdas e danos. Então, aqui, o que a gente precisa observar? A situação do sem culpa do devedor, né? E a gente precisa observar a situação da culpa do devedor. Então, enquanto eu não realizo a entrega da coisa, enquanto eu não te entrego, enquanto não ocorre a tradição, ou enquanto não ocorre a situação do registro, ou se porventura a coisa perecer, enquanto estiver com o devedor, porque até a tradição, a coisa pertence ao devedor, né? As partes voltam à situação primitiva dessa relação contratual, ou seja, é como se o contrato não existisse. Agora, o que a gente precisa observar aqui é a situação da culpa ou do sem culpa. Nesse sentido, o que a doutrina fala? Quando a gente tem culpa ausente, refere-se a caso fortuito ou força maior. Então, vamos pensar no seguinte: eu fiquei de te entregar um cavalo, tá?
E esse cavalo, sem culpa minha, ele acaba caindo um raio no meio da cabeça dele e ele morre, tá? Então, na não existência de culpa, então na culpa ausente, a gente trabalha na situação, na figura, né, do caso fortuito ou da força maior. Agora, na culpa presente, então na existência de culpa, a gente tem ela em sentido amplo. E aí a gente discute o dolo, né? Como a gente pode ter ela, deixa eu pôr aqui embaixo. Como a gente pode ter ela em sentido estrito, que aí a gente vai falar da imprudência, vamos falar da negligência ou imperícia, tá? Então a gente precisa verificar se a gente tem uma culpa ausente ou se a gente tem uma culpa presente, e a gente precisa verificar qual é o tipo de culpa que a gente venha a ter. Então, são esses pontos que precisam aí serem verificados. Ainda dentro do artigo 234, é importante a gente deixar a seguinte observação. Vamos colocar aqui, então, o seguinte ponto. Existindo culpa em sentido amplo do devedor, vírgula, este responderá, só arrumar aqui, este responderá pelo valor da obrigação, vírgula, sem prejuízo das perdas e danos, que devem serem acrescidas. Então, quando eu tenho uma culpa num sentido amplo dessa situação, ele responde pelo valor da obrigação e, além disso, ele vai responder pelas perdas e danos, né? Então, nesse sentido aqui, o que acontece? A resolução da obrigação mais perdas e danos. Quando a gente fala de resolução da obrigação, a obrigação está resolvida, tá? Por que a obrigação está resolvida? Por uma situação de culpa, né? Existe o elemento culpa. Pode existir o elemento culpa, que a gente chama de culpa ausente, um caso fortuito ou força maior? Pode. Nesse sentido, a gente não vai discutir nenhum tipo de indenização, né? Aquilo não aconteceu porque o devedor queria. Agora, quando o devedor concorre para isso, quando ele age com negligência, com imprudência ou com imperícia, a gente fala de culpa presente. Na existência de culpa presente, automaticamente a gente vai poder falar de perdas e danos. Um ponto que é importante a gente entender aqui é o seguinte, que perdas e danos incluem. O que a gente pode incluir dentro de perdas e danos? A gente pode incluir os danos emergentes que refere-se àquilo que a pessoa efetivamente perdeu. Então, quando a gente fala de danos emergentes, aquilo que a pessoa efetivamente veio a perder, tá? E a gente pode falar de lucros
cessantes. Que aí o que seria esses lucros cessantes? Aquilo que a pessoa razoavelmente deixou de lucrar. Fica mais fácil da gente enxergar danos emergentes e lucros cessantes, normalmente, em batidas de carro, aonde o veículo é utilizado para o trabalho, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma batida de carro que envolve um taxista ou que envolve nessa batida de carro atualmente alguém que trabalhe nesses aplicativos, tá? Então, na batida de carro, os danos emergentes é aquilo que a pessoa efetivamente perdeu, ou seja, o carro, tá? Os lucros cessantes é aquilo que ele deixou de ganhar. Então, o período que ele vai ficar sem o veículo, então, às vezes, o período que esse veículo vai ficar parado para conserto, ou o período que vai se levar para que a seguradora arque lá com os valores que são devidos, é aquilo que razoavelmente ele deixou de lucrar. Então, a gente precisa verificar quanto que essa pessoa lucra por dia. Essa pessoa lucra por dia R$100, né? Essa pessoa vai ficar sem carro por quanto tempo? Essa pessoa vai ficar sem carro por 10 dias. Então, os danos emergentes referem-se ao valor do carro, né? O valor do prejuízo, às vezes é o valor da franquia, por exemplo. E os lucros cessantes é aquilo que ele deixou de ganhar, tendo em vista o tempo que esse veículo veio a ficar parado, tá? Ainda dentro, então, dessa obrigação de dar coisa certa, é importante que a gente faça a análise do artigo 235 do Código Civil, tá? Então, o artigo 235 do Código Civil, ele determina o seguinte, ele fala da deteriorização da coisa. Então, o 235... ele fala de quando essa coisa venha a se deteriorar, quando acontece essa deteriorização. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado. Então, observem que a situação de dar coisa certa discute-se muito a situação de culpa, tá? Não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatido de seu preço, o valor que se perdeu. Então, se porventura a coisa se desfizer, se porventura a coisa se estragar, ou algo do tipo, não sendo o devedor culpado, né? Então, ele não agiu com negligência, imprudência ou imperícia, não tinha nenhum tipo de relação de dolo, ou seja, não existiu uma culpa do devedor, né? A coisa simplesmente se desfez porque, às vezes, por muito tempo de uso, né? Às vezes porque realmente a coisa tinha aquele defeito. Então, vamos pensar assim, vamos pensar na compra e venda de um carro e se observa que no momento lá em que estava prestes a acontecer a tradição, surgiu um problema mecânico nesse veículo, né? Mas não é um problema mecânico porque eu fui negligente com o veículo. Porque eu utilizei um combustível de péssima qualidade, ou porque eu acabei fazendo algo de má fé. Não, aconteceu por causa da idade da coisa, pelo uso da coisa, né? Ou seja, não existiu nenhum tipo de culpa, vamos dizer assim. Nessa situação, a gente tem duas possibilidades que podem vir a ser cumpridas. Então, a gente tem dois pontos que podem ser observados, que é o resolver a obrigação, sem perdas e danos, pois não houve culpa genérica,
não houve culpa genérica, a gente resolve a obrigação, né? A obrigação, ela está resolvida, você não me entrega a coisa, e a gente não vai discutir nenhum tipo de perdas e danos, porque são coisas que acontecem, tá? Como a gente pode falar em ficar com a coisa? Ou seja, eu quero a coisa, mesmo que ela tenha esse problema, só que nós vamos fazer, vai ser abatido o valor. Então, vamos pensar no seguinte, você vai me entregar uma coisa, esse carro que a gente estava discutindo, né? Então, foi detectado um problema mecânico nesse veículo. E você me informa, você age de boa fé e me informa, olha, foi detectado um problema mecânico no veículo, né? Você tem a possibilidade de não querer mais o veículo, tendo em vista o problema mecânico, olha, então eu não quero mais, tá? Você fica com a coisa e eu fico sem e tá tudo certo. Como eu posso optar por... Então tá bom, então eu vou ficar com o veículo mesmo nesse sentido, mas eu quero um abatimento do valor, né? Eu quero abater aí o valor que eu vou gastar a título de mecânico, né? Para poder fazer o conserto desse veículo. Então, eu tenho essas duas opções. O 235 me dá essas duas opções. Se a coisa foi deteriorada, mas aí sempre observando a situação de existência de culpa ou a situação de existência de não culpa, tá? São dois pontos que a gente precisa observar, tá? Além do artigo 235, a gente precisa levar em consideração o artigo 236. Então, o artigo 236, ele determina o seguinte: sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar, em um ou outro caso, indenização das perdas e danos. Então, aqui a gente não tinha culpa do devedor, aqui sendo culpado o devedor. Então, na existência de culpa, que determina o artigo 236. Então, com relação ao artigo 236, o que a gente precisa observar? Em caso de culpa do devedor, na deterioração da coisa, vírgula, tendo o credor as seguintes opções. Então, qual é a forma que a legislação nos dá para trabalhar nessas situações? Letra A, valor equivalente a obrigação, valor equivalente a obrigação. Então, a gente tem o preço pago sem prejuízo de perdas e danos, tá? Ou a gente tem a outra opção, que é aceitar a coisa deteriorada, também sem prejuízo de perdas e danos. Então, nesses dois casos, eu posso aceitar o valor equivalente à obrigação, ou seja, o preço que eu paguei, e além disso, exigir perdas e danos, tá? Como eu posso ficar com a coisa que foi deteriorada e também exigir perdas e danos. Então, sempre que a gente fala da culpa do devedor, a gente vai estar falando da possibilidade de exigir perdas e danos. Então, quando esse devedor age com culpa, automaticamente a gente pode falar do pedido de perdas e danos nesse sentido.
Continuando com relação à leitura da legislação, o artigo 237 termina o seguinte. Vou colocar aqui, ó. 237. Até a tradição, né? Então, a tradição é a entrega da coisa. Até a tradição pertence ao devedor a coisa com seus melhoramentos e acrescidos poderá exigir aumento de preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Então, até a tradição, até a entrega, a coisa pertence ao devedor. Então, até o momento da entrega, a coisa vai pertencer ao devedor, tanto com os seus melhoramentos, como se porventura surgirem frutos dessa coisa, isso pertence ao devedor, até o momento em que se realize a tradição. Então, com relação ao 237, vale dizer o seguinte: até a tradição pertence ao devedor a coisa, vírgula, com os melhoramentos, mais o aumento do preço. Então, até o momento da tradição, a coisa pertence ao devedor. Então, se pertence ao devedor, todos os melhoramentos que venham a acontecer também pertencem a ele. E no momento da tradição, se esses melhoramentos também forem entregues, ele pode negociar aí uma diferença de valor. Dentro do artigo 237, é importante a gente verificar o que nós chamamos de cômodos obrigacionais. Cômodos obrigacionais, que refere-se o seguinte: o devedor poderá exigir aumento no preço, vírgula, tendo em vista a manutenção do sinalagma obrigacional, e a vedação do enriquecimento em causa. Então, os cômodos obrigacionais, eles trazem a figura do sinalagma obrigacional, tá? Sendo vedado o enriquecimento sem causa, que aí é justamente aquele ato unilateral que a gente conversou agora há pouco, né? Então, quando eu falo de cômodos obrigacionais, o devedor ele pode exigir esse aumento de preço que determina o 237, né? Então, 237 aceita que esse valor seja aumentado, né? E para isso, eu preciso ter lá um sinalagma obrigacional entre as partes, então uma relação de obrigação para ambas as partes, e eu preciso tomar cuidado para que isso não seja um enriquecimento sem causa, né? Eu dei motivo para esse aumento ou para esse acréscimo, eu já sabia que eu ia fazer a tradição dessa coisa, e aí eu quis gerar um melhoramento, e aí agora eu quero gerar eu quero pedir por esse melhoramento, se nós já tínhamos combinado que eu tinha aceitado a coisa no estado em que ela se encontrava. Então, a gente precisa observar como que foi feito esse melhoramento e por qual motivo esse melhoramento foi feito, para a gente poder discutir aí se realmente tinha-se a necessidade disso, né? E verificar para que não ocorra um enriquecimento sem causa. Então, nesse sentido,
vale a gente observar o seguinte nesse aspecto. Vale a gente observar a seguinte situação. Só por mais para cima. Vale a gente observar a figura do devedor, né? Então, a figura do devedor aqui é o que está em primeiro plano. Então, dentro da figura do devedor, o que a gente precisa observar? Se isso vai ser resolvido, então, resolve a obrigação, sem perdas e danos. Então, resolve a obrigação sem perdas e danos. Então, não tem culpa do devedor, tá? Ou seja, eu precisei fazer um melhoramento para ter uma manutenção dessa coisa. Eu não fiz um melhoramento para gerar um enriquecimento. Eu fiz um melhoramento porque precisava se fazer aquele melhoramento, tá? Ou a resolução do contrato e da obrigação por inexecução involuntária, sem culpa das partes. Tá? Então, essa resolução contratual, ela vai acontecer porque não ocorreu nenhum tipo de culpa. Então, se não ocorreu nenhum tipo de culpa, a gente pode falar, sim, eventualmente, da devolução de algum valor que já foi pago, ou simplesmente a obrigação deixa de existir, né? A gente deixa de ter essa relação obrigacional, tendo em vista a não existência de culpa. Nesse sentido, é importante a gente observar o seguinte: melhoramentos devem ser incluídos os frutos, bens e acessórios que são retirados do principal sem diminuir a quantidade, tá? Então, quando a gente fala de melhoramentos, a gente está incluindo os frutos, os bens e os acessórios que podem ser retirados, tá? Sem diminuir a quantidade com relação a esse bem. Quando a gente fala sem diminuir a quantidade com relação a esse bem, é que não vai causar nenhum prejuízo nesse bem, né? Então, eu posso retirar um acessório sem estragar a estrutura desse bem, sem estragar qualquer tipo de situação, a título de estética, por exemplo, com relação a esse bem. O 237, ele tem um parágrafo único, que vale a pena a gente também analisar. Então, o 237, vou colocar aqui artigo 237, ele tem um parágrafo único. E nesse parágrafo único, ele determina o seguinte: os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor aqueles que são pendentes, tá? Então, os frutos percebidos ainda pertencem ao devedor. Aqueles que estão pendentes, eles vão pertencer ao credor, tá? Então, para isso, a gente precisa identificar quais são os frutos percebidos e quais são os frutos pendentes, para a gente poder determinar quais vão pertencer ao devedor
e quais vão pertencer ao credor. E aí, com relação ao parágrafo único do artigo 237, importante a gente entender o seguinte: frutos não colhidos ficam com o credor. Mas a gente precisa só observar se esses frutos não foram colhidos porque não estava na época da colheita, né? Ou se esses frutos não foram colhidos e permaneceram lá de uma forma que não deveria. Deveriam ter sido colhidos e não foram, tá? Mas frutos não colhidos, em regra, eles pertencem ao credor, porque é o credor que vai assumir este bem daqui para frente, certo? Alguma dúvida até aqui? Professora, Oi, Cleiton. a questão dos frutos que deveriam ter sido colhidos e não foram, ou não foram porque não estava na época, o que mudaria exatamente? Se é um fruto que deveria ter sido colhido e não foi colhido, tá? A gente vai entender que se desse fruto tiver algum tipo de juros, por exemplo, esse juros vai pertencer a quem assumir a coisa a partir de agora, tá? Então, por exemplo, um aluguel. O aluguel deveria ter sido colhido no dia 10 e não foi colhido, tá? E a entrega do bem vai acontecer no dia 15. Então, os juros desses 5 dias não vai poder ser discutido. É essa que é a situação de se observar se o fruto deveria ter sido colhido ou não. Agora, os aluguéis futuros, que são frutos que ainda não são possíveis de serem colhidos, esses frutos eles vão pertencer automaticamente ao credor, porque é ele que vai assumir a coisa dali para frente. Entendi, agora ficou mais claro. Ficou mais claro? Então tá bom. Alguma dúvida até aqui? Não? Não. Então tá bom. Pode falar, Daniel. Não, tranquilo, professora. Deu para ficar bem claro aí as informações. Então tá bom. Então, desejo a todos uma boa semana. Ao pessoal que me encontra na quinta-feira, até quinta. E ao pessoal que me encontra na terça, até terça. Bom descanso para vocês. Bom início de semana e bom almoço de domingo para todos.